Projetando, vocês estão vendo? Está projetando, sim. Vamos lá. Pode começar, Ana. Sibeli, Oi. pode começar. Peraí, deixa aparecer para mim, que a menina não apareceu para mim. A pauta, deixa aparecer aqui. Então tá, então eu vou adiantando, tá bom? Bom dia, gente. Hoje, 9 de novembro de 2020, a gente está dando início à nosso nono encontro de professores de educação física online, né? Nossa nona formação. O tema de hoje é comunicação não violenta. O objetivo dessa formação é apresentar a comunicação não violenta na educação e estimular sua reflexão e aplicação no cotidiano. Os nossos combinados é que vocês desliguem os microfones, né, e comuniquem através do chat. O nosso acolhimento de hoje vai ser com o projeto Arte na Casa de Cultura Popular de Parelhas. Teremos em seguida em seguida da fala da nossa convidada, nós teremos um momento de diálogo, né, com a professora Mona Lisa, da Secretaria Municipal de Natal. Em seguida, nós teremos perguntas. Na realidade, a gente vai abrir paralelamente a fala de Mona Lisa. Na medida que vocês forem tendo questionamentos, vocês podem estar colocando no chat e a gente já vai fazendo os questionamentos a ela à medida que ela for falando, certo? Não vai ter um momento depois só para isso, vai ocorrer concomitantemente. E aí, no final, nós teremos a nossa nona atividade vivencial e alguns informes e encaminhamentos. Então, a gente agora vai passar a palavra para a Ana Paula, né, para que ela dê sequência com o nosso acolhimento de hoje. Nosso acolhimento de hoje está sendo direto da Casa de Cultura Popular de Parelhas, no Palácio Florêncio Industrial. Contaremos com a brilhante apresentação dos artistas locais, Hércules França e este... Ana Paula, o som não está muito bom, não. Tem que se aproximar mais. Pegou melhor? Melhorou, Ana? Melhorou. Então, voltando, nosso acolhimento de hoje está sendo direto da Casa de Cultura Popular de Parelhas, no Palácio Florêncio Luciano. Contaremos com a brilhante apresentação dos artistas locais, Hércules França e Thiago, que fazem parte do projeto Arte. Não está dando para ouvir, viu, Ana Paula? Eu não sei se o pessoal está ouvindo. Ela vai se Eu não sei se o pessoal está ouvindo, mas eu não estou conseguindo ouvir, não. Bom dia, meu nome é Edson, está dando para ouvir? Agora sim. Eu vou ler um pequeno texto de autoria, que é mais uma reflexão sobre um dia a dia, né? Uma unidade mineira que não participa. Ela veio nua ao mundo, lhe deram nua. Ela cresce. Disseram para ela que mulher era um ser fraco. Um ser que teria que ter os desejos e necessidades do seu futuro marido. Ela cresce, ela apanha, ela é assediada, ela é estuprada. Falaram para ela que era sua culpa por não querer atender aos pedidos e desejos do marido. Ela veio ao mundo frustrada, doída. Sua dignidade foi arrancada e assim ficou. Ela morre e as pessoas que a conheciam julgam ela. Mesmo morta, a culpa foi sua. Até quando vai ser assim? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui nessa manhã, escutando versos, né, tão necessários no momento.
E eu quero continuar com uma poesia, apesar de não tocar diretamente no assunto pedido, mas que, de certa forma, fala da liberdade do ser humano, do mestre Antônio Francisco, que se chama Livre. Eu acredito que toda pessoa que rasteja na face da terra merece ser livre e andar sem passaporte pelas fronteiras do mundo, com direito de não ser cobrado. E o mestre disse assim: a minha alma se nega a dar mais uma passada atrás das pernas do tempo, sem ter mais tempo para nada. Estou cansado e perdido, e já perdendo o sentido de correr nessa corrida. Eu vou parar e voltar, vasculhar até achar onde deixei minha vida. E depois que estiver com ela na minha mão, eu vou viver do meu jeito, como manda o coração, livre, como os sabiás, libertos como uns pardais, simples como uma margarida, no galho se balançando, matar meu tempo, matando a fome da minha vida. Eu vou correr com o vento pelos campos do sertão, ombro a ombro com a sombra dos pássaros, riscando o chão, e dormir, olhando o véu das nuvens, lambendo o céu entre os pés da lua clara, e acordar com o sol, despertando a rebol, batendo na minha cara. Eu sei que não vai ser mole ficar na frente do mundo, mas vou viver do meu jeito a cada segundo. Pode dizer que do globo Hércules é o mais bobo, para mim não é problema. Diga quem quiser dizer, mas meu pecado é querer fazer da vida um poema. Muito obrigado. Então é isso, pessoal. Fantástico. Agradeço a oportunidade e até a próxima. Bravo! Respirar um pouquinho, né, gente? Depois dessa apresentação dos meninos, desse momento realmente muito tocante. E quem tiver interesse em conhecer mais sobre o projeto Arte na Casa, pode visitar a fanpage no Facebook Arte na Casa. Aproveitamos para agradecer os artistas da casa, né, aqui de Parelhas, representados por 2 jovens que vêm enaltecendo a cultura local, a cultura estadual e a cultura nacional. Hércules, Eichmann, assim como o agente de cultura Cleiton Oliveira e o secretário de Cultura, Turismo e Esporte, Dinho Soares, por ter proporcionado esse momento para a nossa formação. Obrigada a todos e damos sequência à nossa formação. Bom, vamos lá. Só agradecer ao pessoal de Casa de Cultura e de Parelhas. Estava escutando aqui, e é tão bom, né, a gente escutar e saber, entender, né, o quanto a cultura, né, alimenta a nossa alma, o quanto essa energia, né, das palavras, ela entra no nosso corpo e nos fortalece, né? Independente do que a gente, né, tem de conhecimento ou não da cultura popular, qualquer momento desse é momento para a gente prestigiar, para a gente e aí agradecer, né, por essas pessoas darem continuidade a todas essas características, esses valores, esses hábitos, esses costumes, né, da nossa cultura popular, né, seja do Rio Grande do Norte, seja do Natal, seja do Brasil, né, e vamos valorizar a nossa cultura, vamos valorizar os artistas, né, e personalidades da nossa terra, tá? Então, deixa eu vir aqui, vou apresentar aqui a professora Mona Lisa, tá, que será a nossa grande, né, ilustre presença aqui na nossa formação. Alguns professores já conhecem, né,
né, a professora. Então, a professora Mona Lisa Dantas é uma professora que tem formação em pedagogia e letras, né, foi professora de crianças e adolescentes em sala de aula por 25 anos, só 25 anos, né, atualmente é assessora pedagógica da Secretaria Municipal de Natal, onde tem a responsabilidade, né, de formar professores para práticas exitosas e não punitivas em suas aulas, com base na comunicação não violenta e disciplina positiva, né, educadora parental, né, certificada em disciplina positiva pela Positive Discipline Association, qualquer coisa, Manoel, depois me corrige aí no inglês, a psicopedagoga, mestra em educação, né, psicanalista, training em programa neurolinguística e professora universitária do curso de pedagogia e pós-graduação da Faculdade do Seridó, no Ras Novos, né, no Rio Grande do Norte. Então, deixo vocês agora nesse momento, né, com a professora Mona Lisa, com essa ilustre presença, essa grande pessoa, amiga, né, e que a gente vai ser agora nesse momento presenteada, né, pelas suas palavras. Professora Mona Lisa, muito obrigada pela, né, mais uma vez pela sua disponibilidade e por estar aqui com gente, bom dia. Com uma fala dessa, o resto do meu dia fica todo enriquecido. Obrigada, Diana. Pessoal, um prazer enorme estar aqui com vocês. Como Diana disse, eu já vi aqui pelo chat que tem alguns que já conhecem, aliás, tem alguns que já estão com a jornada muito boa em habilidades socioemocionais, que já estão fazendo um curso até bem aprofundado, e hoje a gente veio falar aqui da comunicação não violenta. Na minha trajetória na secretaria, a gente fala de disciplina positiva e de comunicação não violenta, que são habilidades, são abordagens que nos ajudam a educar crianças de um jeito mais respeitoso. A gente sempre fala que a gente respeita hoje em dia as crianças, existe até leis, né? Existem documentos que falam sobre isso, a gente ensina isso para as crianças, inclusive nas escolas, a gente fala sobre os direitos que elas têm, mas, na verdade, as crianças não têm o mesmo respeito e dignidade que os adultos. Basta a gente pensar, eu gosto de dar um exemplo que eu acho muito clássico, que não é de sala de aula, inclusive, mas eu acho que dá para a gente ter uma noção bem, bem clara da diferença de adultos e crianças. Imagine que você mora em casa, e numa casa onde a rua é muito íngreme. Você chega com seu carro, e você vem do supermercado, com a feira no carro. E você estaciona o carro, e o seu filho de 6 anos corre para ajudar você com a feira. E aí ele começa a tirar tudo ao mesmo tempo, mais do que ele consegue carregar, e o pacote de laranjas rasga, e as laranjas saem correndo pelo chão. O que é que esse filho de 6 anos vai escutar? Coloquem aí no chat. Você não prestou atenção? Sai daí, saia. Só faz besteira. Ai, meu Deus do céu, que menino mais desastrado. Tem um que dá uma desculpa, o saco do supermercado é frágil. Ou então ele leva um grito da mãe, sei não, viu? Presta atenção, pega uma coisa de cada vez, será possível? Agora, imagine que a mesma situação, você mora numa casa, a rua é íngreme, você parou, veio ao supermercado, e quem veio lhe ajudar dessa vez foi o vizinho. Só que ele pegou mais sacolas do que ele pode pegar, e as laranjas saíram correndo pelo chão na rua. O que o vizinho vai escutar? Coloquem no chat. Se preocupe não. Eita. Ah, não se preocupe. Tudo
tudo bem, não tem problema, sacolas são frágeis de novo. Vige, tem problema não, acontece. Acontece. Pode deixar. Isso acontece. Gente, vamos combinar. As crianças não têm o mesmo direito ainda ao respeito e à dignidade, nem os adolescentes, porque se fosse um adolescente, eu falei uma criança de 6 anos, se fosse um adolescente, tinha escutado pior ainda, pior do que a criança de 6 anos. Então, não tem o direito ao mesmo respeito e à dignidade que os adultos. Então, é essa reflexão, é esse convite que a comunicação não violenta faz, para a gente trazer esse respeito, empatia e conexão para a nossa comunicação, e não só com as crianças, mas com os adultos também. Porque, apesar dessa fala, acontece, não tem problema, e com os adultos, no nosso dia a dia, com os adultos até, a gente tem uma comunicação violenta. E aí, a gente já vai ter uma noção do que é a comunicação não violenta por essa fala que a gente vai ter agora. Quando a gente fala em comunicação não violenta, a gente pensa que o contrário dela é uma comunicação violenta. E quando a gente pensa numa comunicação violenta, a gente pensa em alguém que, sei lá, que fala palavras muito grosseiras, muito rudes, que grita, que, sei lá, fala palavrão. Eu, pelo menos, quando conhecia a comunicação não violenta, era isso que eu pensava. E eu não sei quantos de vocês já sabem algo, já se aprofundou bem em comunicação não violenta. Se tiver alguém que já tenha lido pelo menos um livro sobre comunicação não violenta, pode colocar aí no chat para a gente ficar sabendo. Mas, na verdade, a comunicação não violenta é algo muito mais profundo que isso. Quer ver? Deixa eu saber de vocês aqui, quem, nos últimos tempos, por exemplo, já, quando alguém foi contar algo para vocês, vocês falaram de vocês mesmos. Nem estou falando só de alunos, mas das pessoas ao redor de vocês, até adulto. E aí a pessoa foi contar algo sobre você, e você, olha, menino, pois isso aconteceu comigo outro dia. Só que na minha situação foi pior ainda, viu? Porque na minha situação, olha, foi demais. Pense, porque foi assim, e se isso já aconteceu, isso é uma comunicação violenta. A gente quebra totalmente a empatia com a outra pessoa e a conexão quando a gente está falando da gente. Então, só para a gente entender um pouquinho o que seria uma comunicação violenta, tá? Quem aqui já deu o diagnóstico das coisas? Alguém vai falar algo para você e você começa a dar um diagnóstico. Eu vou dizer porque é isso, sabe por que isso acontece? Mulher, porque, olha, se for com mulher, tá? Mulher, porque olha, você está precisando se autoafirmar mais. Na hora que você se autoafirmar, se impor, você vai ver como as coisas mudam. Quem nunca fez isso? Quando a gente está fazendo isso, é uma comunicação violenta. Quando a gente nega o que a pessoa fala, então alguém chega e diz para você, olha, hoje eu estou com um problemão, não sei o que, isso é besteira, olha. Quando a gente vai olhar direitinho, isso não é nada, é coisa da nossa cabeça. Coisa da sua cabeça. Vamos olhar para a vida de um jeito mais positivo, que tudo dá certo. Quando a gente nega, a gente está sendo violento. Quando a gente dá sermão para crianças, para adolescentes, mas às vezes a gente dá sermão até para adultos também. Sermão é uma comunicação violenta. Tem muita gente que chega para mim e diz assim, Mama Lisa, eu gosto de ir nas coisas muito na base da conversa, eu acho que a conversa é muito importante. E quando eu começo a conversar mais com essa pessoa, eu vejo que a conversa dela é um sermão com a fala gentil. Sermão com a fala gentil não deixa de ser sermão. Né? Sermão é sempre quando você se coloca no lugar de uma pessoa que sabe mais do que a outra,
E por isso você está ensinando a outra sobre a vida. Quando eu me coloco num lugar que sei mais do que a outra, e por isso estou ensinando a ela sobre a vida, a pessoa que está me ouvindo, o que ela sente, pode ser criança, adolescente, quem quer que seja, é incapacidade. É como se eu nunca vou alcançar o nível que essa outra pessoa é. Eu nunca vou conseguir ser igual a ela, porque ela é tão top, que vai ser difícil alcançar esse nível. Quando a gente está aconselhando, quem aqui nunca aconselhou? Quando a gente está aconselhando sem o outro pedir, sabe aquele ditado que se o conselho fosse bom, não era de graça? Eu acho que na comunicação não violenta isso funciona mais ou menos assim. Porque, na verdade, se a gente for trocar em miúdos, se eu estiver aconselhando alguém, uma pessoa, se eu estiver aconselhando Diane, por exemplo, eu estou aconselhando com os óculos que me deram. Porque a forma que eu enxergo o mundo, as pessoas e a mim mesmo, depende de toda a educação que eu tive, de toda a vivência que eu tive, de todos os óculos que entregaram a mim para eu enxergar a vida. Para a Diane, foi entregue outro óculos, que é diferente do meu. Ela não consegue enxergar o mundo com meus óculos. E aí, na hora que eu dou um conselho a ela, eu dou um conselho a partir do grau que eu uso. E isso não funciona. Quebra toda a empatia. Quando a gente está competindo com o sofrimento da outra pessoa, isso é uma comunicação violenta. Quando a gente está querendo se explicar o tempo todo, é uma comunicação violenta. Quando a gente corrige a outra pessoa, corrigir também é complicado, porque na comunicação não violenta não existe erro, então como é que você corrige? Alguém está falando algo que você faz, não é bem assim. Peraí, na realidade o que aconteceu foi tal coisa. Mesmo que a pessoa esteja falando de você, quando a gente encerra o assunto, então a gente diz coisas assim, ó, a pessoa conta algo para você e vocês, olha, erga a cabeça, tá tudo, no final das contas fica tudo bem. Isso é a gente encerrando o assunto. Quando a gente tenta consolar demais a pessoa, e aí minha pergunta para você é, sobrou o quê para a gente se comunicar? É muita coisa que é comunicação não violenta, né? Então, é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? O livro base da comunicação não violenta é este aqui, tá? De Marshall Rosenberg. Mas ele tem muitos outros, inclusive um que acabou de ser traduzido, e cada livro dele é melhor que o outro. Deixa eu ver se eu separei eles aqui. Vou mostrar eles a vocês nos slides. Deixa eu colocar a apresentação aqui. Tá dando certo aí? Sim, estamos vendo, Mona. Pronto. Oculta mesmo o nomezinho embaixo, botar lá em ocultar, só para se tiver alguma informação e a gente não conseguir visualizar. Isso aí. Pronto. Tá. Deixa eu só ajeitar aqui no meu celular para eu ver se eu consigo ir vendo vocês. Mas eu não está funcionando no celular, não sei por quê. Enfim, qualquer coisa vocês me avisam. E aí, uma de vocês fica responsável se tiver alguma coisa no chat, tá bom? Tá certo, pode deixar. Fica à vontade. Então, como nós nos relacionamos conosco e com os nossos alunos? Essa pergunta, para mim, é muito importante nessa abertura do título Comunicação Não Violenta, porque não é só a gente se relacionar bem com os outros, a gente precisa estar se relacionando bem conosco. Inclusive, Marshall, ele não gosta de alguns títulos que se dá nesse mundo psicológico para as pessoas, como, por exemplo, depressão,
ou crianças que têm, e adolescentes que têm TOD, que é aquele transtorno opositor desafiador, porque, na verdade, ele acha que não é que a pessoa tem depressão, é que ela está faltando saber e aprender como se relacionar com ela mesma. E aí, essa é a proposta da comunicação não violenta. E aí, ela convida a gente a fazer a seguinte reflexão. Quando a gente está se comunicando com as pessoas, em que situações a gente se sente mais motivado? É por uma linguagem mais empática ou por uma linguagem de julgamento e de culpa? Como a gente tem vontade de permanecer numa conversa? E quando a gente está se expressando com as outras pessoas, a gente leva em consideração quais são as necessidades e quais são os sentimentos das outras pessoas, ou a gente fica focando o tempo todo em nós mesmos? Então, esses três aí são três dos livros de Marshall. O primeiro, que eu mostrei a vocês, esse laranja. Depois, Vivendo a Comunicação Não Violenta, onde ele traz um monte de exemplos de como isso pode ser usado na prática. Esse roxinho, Criar Filhos Compassivamente, não é de sala de aula exatamente, é de filhos, mas dá para fazer a transposição muito bem para a situação de sala. Ele é muito fininho, porque, na verdade, ele está dentro desse livro aqui, ele é um capítulo desse livro, mas eu gosto de ter ele separado, porque eu vou direto nele quando eu preciso, tem muita coisa linda aqui, é de você ler cada página e se apaixonar, assim, você querer ler de novo e de novo, e a gente lê em meia hora. E aí, além desses outros, ainda tem A Linguagem de Paz no Mundo de Conflitos, que para mim é o livro mais bonito dele. E juntos podemos resolver essa briga, que também é fininho, e está dentro desse livro aqui. Esses livros fininhos, assim, são capítulos que fizeram muito, muito sucesso nessa carreira de Marshall, e aí foram transformados em livros. Eu posso dizer para você que a comunicação não violenta transforma a vida da gente, transforma o nosso olhar sobre o mundo, e as pessoas que eu conheço, que começaram a estudar comunicação não violenta, entraram no mundo sem volta. Porque a gente não quer voltar nunca, a gente descobre que não para de aprender sobre isso nunca. Tanto é que quem fala sobre comunicação não violenta não diz que é um instrutor de comunicação não violenta. Ele sempre se coloca como um aprendente. Porque como nós não fomos educados nesse meio, o que acontece é que a gente não consegue do todo colocar algumas coisas em práticas, pelo menos o tempo todo. E quando a gente consegue, vocês não têm noção de quanto maravilhoso é a sensação. Então, vamos indo para vocês chegarem no ponto onde a gente aprende a se comunicar assim. Então, a CNV se baseia em habilidades de comunicação e linguagem, porque nós acreditamos que a linguagem é a ferramenta mais poderosa que nós temos. É a linguagem, como o Marshall vai até falar mais na frente, que possibilita toda a cultura e todo o mundo e tudo que acontece ao nosso redor, inclusive isso que eu falei ainda há pouco, de cada pessoa ter o óculos pelo qual enxerga o mundo, esse óculos é entregue para a gente através da linguagem. Então, é o que cria e possibilita o mundo, é a linguagem. E aí, Marshall acredita que a gente pode, através dessa linguagem, criar conexão autêntica entre as pessoas. Quando ele fala autêntica, é porque não pode ser forçado, tem que ser verdadeira essa autenticidade. E ele ensina como a gente fazer isso, até com as pessoas que a gente tem mais conflitos, aquela que a gente nem imagina que a gente poderia se comunicar um dia. E fala também que é isso que preserva a nossa capacidade de continuarmos humanos. A comunicação não violenta nos ajuda a preservar a consciência do que a gente está percebendo ao nosso redor, do que a gente está sentindo e do que a gente está desejando enquanto se comunica. E a esse processo ele dá o nome de comunicação consciente ou compassiva, por ser sustentada pela honestidade e empatia com você mesmo e com as outras pessoas.
Marshall fala que a comunicação não violenta, ela, além de ser intrapessoal, porque serve para você criar uma conexão com você mesmo, ela também é interpessoal, porque cria conexão com as outras pessoas e com o mundo de um modo geral. Por isso, ele é sistêmico. E aí, antes de qualquer coisa, a gente vai usar muito a expressão aqui, ouvidos de girafa ou ouvidos de chacal. E por que isso? Porque Marshall criou metaforicamente uma ideia de que pessoas que usam uma comunicação não violenta são pessoas girafas. E aí ele diz que são pessoas girafas porque elas têm orelhas sempre atentas para ouvir com empatia, porque eles têm um pescoço tão longo e conseguem enxergar o contexto como todo, não fica preso só naquele seu mundinho, porque a girafa é o mamífero terrestre com o maior coração, e para que o sangue suba até a cabeça da girafa, o coração tem que ser 43 vezes mais forte do que dos seres humanos, porque o casco dela representa toda a autenticidade das suas necessidades, no ambiente onde ela vive, com o solo que ela tem, ela precisa desses cascos. E porque as girafas se alimentam de acácia, que é uma planta com muitos espinhos, e assim a gente pode aprender a atravessar os espinhos das relações e encontrar prazer e nutrição que sustentam a vida. É isso que ele diz, que só vale a pena, que não é que só vale a pena, é que o que vale a pena a gente viver nessa terra é a possibilidade de se maravilhar com as pessoas, com o mundo, e se enriquecer das pessoas e do mundo. Então, se nutrir delas. E nutrir as pessoas também, né? E aí, as pessoas que usam a comunicação violenta, Marshall chama de chacal. Porque ele diz que é um animal predador, que é agressivo, que tem um olhar raso, distante, desconectado, e possui um uivo tão incômodo para os ouvidos dos humanos, porque se parece com uma sirene bem alta. O chacal é um animal da família das raposas. Então, sabendo dessa informação, agora, quando a gente usar o termo girafa e chacal, vocês já sabem do que a gente está falando. Uma pessoa que usa... Qual a diferença entre uma pessoa que usa uma comunicação violenta e um que usa uma comunicação não violenta? Como os chacais e as girafas. Então, os chacais, quando ouvem algo, eles têm uma reação. Enquanto que as girafas dão respostas. Então, como é ter uma reação? Diz uma coisa, vou voltar aqui para a tela de vocês, para vocês me dizerem algo que alunos falam na sala, que alunos falam e que a gente não se sente bem, que a gente tem vontade de reagir ao que ele fala. Diz uma coisa que eles falam. Me diz que as meninas não sabem jogar. É para copiar hoje? O que mais? Que eles dizem com vocês. Essa aula é muito chata. Pronto. Não, professor, essa aula está muito chata hoje. O que é que um chacal diz? Tá, você veio para a escola para quê? Você veio para a escola para estudar? Se você veio para a escola já não tem aula chata, não. Tem aula que aprende, isso sim. Agora, quem não quer nada com a vida, pode ser a melhor aula do mundo, vai dizer que a aula está chata. O chacal faz isso. A girafa, ela não reage às coisas simplesmente sem pensar. A girafa, ela dá respostas. E para ela dar respostas, ela primeiro ouve com as orelhas de girafa dela. Então, essa fala, a aula está muito chata hoje, vai entrar aqui, ser processada e devolver com a resposta. Então, a girafa provavelmente vai dizer assim,
Você está se sentindo entediado porque você gostaria que a aula hoje fosse mais dinâmica? Ponto final. Por que a girafa diz isso? Porque a girafa entende que não é com ela. Dizer que a aula está chata não é pessoal, não é para mim. É ele que não está atendendo a necessidade dele. Então, eu só vou dizer para ele o que é que ele está sentindo e o que é que ele precisava, porque é com ele. É isso que faz da nossa vida, de quem usa uma comunicação não violenta, tornar a sua própria vida mais maravilhosa. Quando a gente não entende as coisas como pessoal, a gente se sente muito melhor com relação às outras pessoas, com relação ao mundo. Então é isso. Além disso, o Chacal faz julgamentos. Quando esse menino diz que a aula está muito chata hoje, o Chacal provavelmente vai dizer para ele que ele não quer nada com a vida. Veio para a escola para quê? Você não veio para a escola, não foi para estudar? Então, ele vai logo fazendo julgamentos que... Ou ele faz julgamentos que esse menino está julgando ele, ou ele faz julgamentos para o menino, né? O menino não quer nada, só vem para a escola para brincar. Já a girafa, não, a girafa, ela pensa nos fatos. Então, ela pensa no que ela viu. O que ela viu foi um adolescente ou uma criança dizendo que a aula está chata. Então, se ele quiser dizer para esse aluno sobre o sentimento dele, ele pode também descrever o que ele viu. Quando você me diz que a aula está chata, é porque você está se sentindo entediado? Você gostaria de algo mais dinâmico agora? Você tem necessidade de dinamicidade? E veja que quando eu estou perguntando se ele gostaria de algo mais dinâmico, eu não estou dizendo que vou oferecer, não. Eu estou apenas querendo confirmar se o que eu estou pensando sobre o sentimento dele é real. O Chacal, ele usa de pseudo-sentimentos. Então, eu finjo que estou falando dos meus sentimentos, mas, na verdade, eu estou culpando o outro. Olhe isso. Eu digo para o outro assim, eu digo, Ana, eu estou me sentindo ignorado agora. E aí, quando eu digo isso, o que foi que eu acabei de fazer? Só está eu e Ana na sala. E eu digo para a Ana que eu estou me sentindo ignorada. O que é que eu estou dizendo, na verdade? Eu estou dizendo que ela está me ignorando. Eu estou inserindo culpa nesse processo. E tudo que insere culpa no outro é uma comunicação violenta. Então, muitas pessoas que são chacais já entenderam que é importante falar de sentimentos, mas eles, no lugar de usar sentimentos, eles falam de pseudo-sentimentos. O que são pseudo-sentimentos? Algumas palavras que retratam pseudo-sentimentos. Abandonado, abusado, atacado, traído, intimidado, enganado, desiludido, manipulado. Estou me sentindo manipulado, alguém está me manipulando. Tá? Mal entendido, rejeitado, pressionado, tudo isso são pseudo-sentimentos. Se a gente, toda vida que a gente tiver vontade de dizer isso, então vamos dizer que eu estou numa sala, estou conversando agora com Ana, e ela não está me dando resposta nenhuma porque ela está olhando no celular o tempo inteiro. E eu olho para ela e digo que estou me sentindo ignorada. Na verdade, se vocês olharem nessa lista de sentimentos que eu mandei para vocês, qual seria o sentimento que de verdade eu estou sentindo, sem inserir culpa no outro? Vê se vocês conseguem olhar aí na listinha. Na lista dos sentimentos, de um lado, vocês têm necessidades que estão sendo atendidas, que não é o caso meu agora com Ana, e de outro lado,
Sentimentos quando as necessidades não estão sendo atendidas. Essa listinha a gente vai usar um bocado hoje, viu? Então, quem não se organizou aí, se conseguir um jeitinho... Então, Ilana já colocou, provavelmente eu estou desencorajado, eu estou chateado, então, provavelmente eu posso estar irritado, né? Então, eu posso dizer a Ana que eu estou irritada, porque eu estou conversando com ela e gostaria de ter uma necessidade de ser ouvida, mas não que eu estou sendo ignorada, né, para não colocar culpa nela. Então, quando eu digo para ela que eu estou irritada porque ela não está me ouvindo, isso é meu, não é dela. Né? Ela está mexendo no celular, pode ser um gatilho, porque eu tenho necessidade de ser ouvida. Mas a necessidade também é minha. Não é só a Ana que pode atender minha necessidade. Qualquer pessoa pode. Então, se eu tenho necessidade de ser ouvida e eu não estou conseguindo isso com ela, eu vou conseguir com outra pessoa. O sentimento é inteirinho meu, é de responsabilidade minha. Certo? Então, o chacal, ele usa estratégias para conseguir o que ele quer. Gente, quantos de nós não usa estratégia para conseguir o que quer? Quantos de nós, ainda adulto, não faz um monte de birras, por exemplo, em casa, ou às vezes até no trabalho, não faz manipulação para conseguir o que quer, não fica com o aluno, não dá um grito para conseguir silêncio. Dar um grito para conseguir silêncio é uma estratégia totalmente chacal, tá? Então, eu me utilizo de outras estratégias para conseguir o que quer, no lugar de dizer exatamente o que eu quero, que é o que a girafa faz. A girafa diz o que ela está sentindo, qual é a necessidade dela, e faz um pedido em cima da necessidade que ela tem, sem precisar estar usando estratégias para conseguir isso. Deixa eu ver só. Recompensar, por exemplo, alunos. Recompensar com algo. Recompensar com ponto. Recompensar com elogio. Tudo isso são estratégias que a gente entrega aos alunos para conseguir o que a gente quer, quando a gente só precisava falar de sentimentos, necessidades e de pedidos. Quando a gente fala do nosso sentimento, da nossa necessidade e faz um pedido, o que Marshall percebeu ao longo de sua trajetória, e ele é um psicólogo, ele quis fazer as coisas diferente do que se faz em clínica de psicologia. Então, ele simplesmente quis ensinar as pessoas a não usar estratégias e simplesmente dizer para as pessoas o que está vivo dentro delas. Eu perdi o fio da meada do que eu ia falar nesse momento, mas deixa eu me reconectar aqui. Sim, lembrei. Então, quando o Marshall fala para a gente não usar estratégias, e sim falar de sentimentos, necessidades e pedidos, é porque ao longo da sua trajetória ele percebeu que todas as pessoas, elas têm compaixão dentro de si. Então, quando você diz para os outros o que você está necessitando, com base nessa listinha que vocês receberam, porque ele descobriu que essas são as necessidades básicas de todo ser humano, universais, as pessoas têm vontade de lhe ajudar quando você fala sobre isso. Porque todo mundo tem dentro de si essa compaixão, né? E a compaixão para Marshall, compaixão significa o desejo de fazer com que o outro resolva seus problemas. Nem sempre é com minha ajuda, mas todos têm esse desejo de que o outro resolva seus problemas. O chacal, ele não tem empatia nenhuma, enquanto que a girafa é muito empática com as pessoas. E o que significa empatia para Marshall?
O que é que o dicionário diz sobre empatia? O que é que o dicionário diz? Coloquem aí no chat. O que é que o dicionário diz sobre empatia? E que a gente escuta na sociedade de um modo geral, independente da forma como o dicionário diz. Então, o dicionário diz se colocar no lugar do outro. Né? Quando você vai lá para o dicionário, tem isso. Quando a sociedade, de uma forma geral, ela fala sobre isso. Nas escolas, quantas vezes a gente não diz para os alunos assim, ó, você já pensou se fosse com você? Se fosse com você, você ia gostar disso? Porque a gente quer desenvolver empatia neles e por isso a gente fala assim. Para macho, empatia tem um significado diferente. Para macho, empatia significa você se colocar no lugar de escuta verdadeira, sem julgamento. Para macho, o que todas as pessoas querem é ser ouvido. E elas querem que você, enquanto esteja ouvindo, seja presença. E enquanto presença, você esteja sem julgamento. Porque quando você tem qualquer julgamento, essa energia do julgamento, ela transborda seu corpo. E o outro, de alguma forma, ele percebe isso. Então, isso é empatia para macho, tá? Que o chacal não consegue usar, enquanto a girafa, sim. E a girafa consegue usar muito isso, porque nada do que você fala para ela é pessoal. Tudo que você fala é muito mais seu do que do outro. Então, se é seu, ou é muito mais seu do que meu. Então, se é seu, eu simplesmente posso lhe ouvir com compaixão e com desejo de que você resolva suas coisas. O chacal, ele adora culpar. Por que que o chacal culpa? Porque se você é culpado, eu estou de boa. Se você é culpado, eu me sinto bem porque eu sou a pessoa do lado certo. Isso é fruto de uma sociedade totalmente patriarcal, de uma sociedade que, e quando eu falo de patriarcal, eu não estou falando só de uma sociedade onde os homens dominam. Na realidade de hoje, a gente já vê, ainda se tem isso, mas a gente já vê algo diferente. A gente já viu que as mulheres aprenderam com a sociedade patriarcal também, e o que é que a gente faz? A sociedade, de um modo geral, o que é que a gente herdou dessa sociedade patriarcal, que ainda tem muitos resquícios, sim, muitos, mas que está caminhando para um progresso, só que restou dela o quê? A gente aprendeu a controlar o outro. E uma das formas da gente controlar o outro é culpando. Se eu culpo, eu estou do lado certo e você está do lado errado. Aliás, o certo e o errado é uma forma de controle da sociedade. Não existe certo e errado. Não existe. O que existe são valores. Então, quando eu digo, por exemplo, quando eu digo para os meus filhos que eles não falem palavrão na escola, ou em casa, onde quer que seja, eu não digo a eles que eles não façam isso porque é errado. Eu digo a eles que eles não chamem palavrão, porque esse é um valor da nossa família. E aí, quando eu digo isso e ele escuta outra pessoa, outro amigo na escola, chamando palavrão, ele não vai pensar que ele está do lado certo e o amigo está do lado errado. Ele vai pensar que os valores são diferentes. Vocês concordam comigo que é pensar no certo e no errado que surgem os julgamentos? É pensar no certo e no errado. Se eu estou certa e o outro está errado, eu vou julgar o outro. Pior, se eu imagino que eu entrei em alguma coisa que eu julgo errada, porque a sociedade me disse que é errado, e eu olho para dentro de mim e culpo a mim mesmo, eu entro numa depressão profunda. Essas são as consequências de se ensinar uma sociedade o que é certo e o que é errado. Eu quero que os meus... Aí você pode dizer assim, Mona Lisa, o mundo das drogas está por aí, você não vai ensinar seus filhos o que é certo e o que é errado, não? Não, sabe por quê? Se um dia ele tiver numa roda de amigos e estiverem todos usando drogas, se eu tiver ensinado a ele o que é certo e o que é errado, não vai impedir ele de usar.
se eu tiver ensinado a ele quais são os valores da nossa família, ainda assim não vai impedir ele a usar. O que eu quero que, se ele decidir que não vai usar, ele tenha discernimento para entender que não fez isso porque é um valor da nossa família. E se ele decidir que vai usar, depois disso, como ele sabe que não existe julgamentos quando ele chegar na casa dele de volta, que ele possa falar sobre isso e que a gente possa retomar quais são os valores da nossa família. Agora, se eu ensinei para ele que é certo, e assim, ele possa se voltar para o eixo desses valores. Agora, se eu ensinei para ele que é errado usar drogas, ele simplesmente vai estar lá. Se ele escolher não fazer, ele não vai fazer e vai julgar todos os outros que fizeram. Se ele escolher fazer, ele vai fazer e vai se sentir a pior pessoa do mundo, porque ele cometeu um erro, e é algo errado, é algo que é muito errado e vai ser julgado por isso. Ele não vai contar quando chegar em casa. Essa é a grande diferença. Então, é profundo. Falar sobre não ensinar o que é certo e o que é errado é profundo. Eu ainda não consigo fazer isso 100%. A educação que a gente teve está tão enraizada, mas tão enraizada nas profundezas das nossas crenças, que é muito complicado falar sobre isso. Mas, por determinado tempo, eu decidi que eu não falaria sobre esse assunto em grupos que eu estou apenas dando uma palestra, ou que eu não estou me aprofundando no assunto, como as outras turmas que fazem 80 horas de curso comigo, 40 horas. Mas de um tempo para cá, eu tenho decidido que sim, que eu vou falar, e que se alguém fica inquieto com essa minha fala, ele vai querer buscar estudar mais, se aprofundar mais e saber mais sobre isso, e só assim ele vai alcançar uma compreensão maior dos malefícios que há entre ensinar o que é certo e o que é errado para a nossa sociedade. E que é daí que começa a base de todo e qualquer julgamento. Então, quais são as motivações de um chacal, no final das contas? Punir o outro, controlar, mudar o outro e ter o seu jeito próprio de resolver as coisas. Já a girafa, o que ela quer é enriquecer a vida das pessoas, ela quer conectar-se consigo mesmo e com as outras pessoas. Ela quer ser autorresponsável, porque, gente, quando eu culpo o outro, eu sou quem? Dessa culpa? Eu sou a vítima. E quem está no lugar de vítima não sai desse lugar. O lugar de vítima é um lugar de prisão. Você não tem, você é vítima e é vítima, pronto, é o título, é o que Marshall fala de você ter títulos, ter rótulos. Você não sai daquela coisa, você fica presa nela. Quando você no lugar de culpar os outros, você se autorresponsabiliza por qualquer coisa que acontece ao seu redor, você se torna autorresponsável, você sabe que você é responsável por sua vida, pelo que você decide, pelo que você quer, e sendo responsável, você se coloca num lugar de movimento, você se movimenta em direção a alguma coisa quando você se responsabiliza. E tudo que a girafa quer é criar um movimento mútuo. Então, agora sim, a gente vai poder aprender a praticar um pouco mais a comunicação não violenta. Marshall diz que é na maneira como a gente fala e como a gente ouve os outros que está a chave para todos os problemas das desavenças e discórdias no mundo. Então, antes da gente começar a aprender a saber que elementos a gente coloca na fala para praticar a comunicação não violenta, deixa eu ver se vocês têm alguma dúvida até aqui. Deixa eu olhar se tem alguma coisa aqui no chat, ou vocês, ou quem quer abrir o microfone para colocar alguma pergunta, alguma coisa. Até o momento, assim, só teve a pergunta da professora Suzy e agora também da professora Fernanda. As muitas, na verdade, o pessoal está mais conversando, você perguntando, eles estão dialogando no chat. Aí, se você quiser responder a professora Suzy e Fernanda... Certo, deixa eu olhar aqui logo delas.
Como conversar com um aluno que agride os outros colegas constantemente, é isso que a gente vai aprender a partir de agora. A gente vai colocar os elementos que a comunicação, que a gente precisa ter na nossa fala, quando a gente usa a comunicação não violenta, e como agir com um aluno que sabe o que ele está fazendo, que o que ele está fazendo está errado, mas continua insistindo só para chamar a atenção. Eu estou vendo que tem gente aqui que já está no estudo bem avançado com a gente de habilidades socioemocionais. Estou vendo Lia, por exemplo, aqui, que já faz o avançado 2. E deixa eu colocar essa sua pergunta. Deixa eu ver quem foi, Fernanda. A comunicação não violenta resolve o que a gente vai aprender agora, resolve muito do que a gente está falando, mas isso aqui dá umas 4 horas de reflexão, né? Primeiro, sobre do que ele está fazendo ser errado, que é o que a gente acabou de refletir sobre certo e errado, né? Errado do meu ponto de vista. Do ponto de vista dele, são as ferramentas que ele consegue usar para alcançar uma necessidade básica dele. Então, ele tem uma necessidade aqui que não está sendo atendida, e ele não consegue, porque ele não tem habilidades socioemocionais para isso, e ele não aprendeu nem com os pais, nem na sociedade. A escola também não tem um formato que ajuda os adolescentes e as crianças a aprenderem sobre habilidades socioemocionais. E aí, as ferramentas, o comportamento dele é o que a gente está conseguindo ver para resolver um problema dele que a gente não consegue enxergar. Quer dizer, a gente não enxerga o problema que ele está conseguindo, que ele está querendo com esse comportamento. Tem um autor chamado Drakers, que ele diz que toda criança desencorajada em suas necessidades são crianças que um adulto enxerga e julga como mal comportado. Né? Mas, na verdade, o que ele não tem são necessidades sendo atendidas. Necessidade de pertencimento, necessidade de escolha, necessidade de conexão, necessidade de comunicação. Às vezes, ele não consegue, porque não tem essas habilidades. Ele vai fazendo outras coisas. Tem outro estudo mais profundo que a gente faz ainda, que é descobrir quais são as 4 necessidades básicas das crianças e que faz elas se tornarem mal comportadas, que é necessidade de serem vistas, de serem aceitas, né, de atenção. Todo ser humano precisa muito disso, todos os seres humanos precisam. Necessidade de poder, todos os seres humanos precisam de poder. Acontece que a gente acha que as crianças e os adolescentes não sabem gerir bem esse poder e a gente tira deles. Então, a gente diz coisas como, você está pensando que é quem aqui? Você não manda em nada aqui. Se for em casa, a gente diz, você não paga conta. Enquanto você morar debaixo do meu teto, quem manda nessa casa sou eu. Né? E com os alunos, a gente diz algo diferente, não fala das contas, mas a gente diz algo assim. Olha, aqui na escola, se for criança muito pequena, a gente já começa com esse discurso sendo assim, olha, aqui na escola, a professora é a segunda mãe. Então, aqui na escola, quem manda é a professora. Porque a gente tira o poder, a gente não acredita que as crianças têm condição de usar esse poder. Na verdade, o que a gente deveria era treinar elas para usar todo o poder pessoal que elas têm. E a gente treina ensinando as crianças que a gente pode usar o poder se, da forma que eles estão usando, for bom para eles, bom para os outros e bom para o universo. A gente não aprendeu tanto isso na nossa sociedade, que nós temos os políticos que nós temos, né? Nós temos os políticos que aprenderam que o poder precisa ser bom só para eles. Imagine se a gente começa a ensinar para as crianças desde pequeno que o poder precisa ser bom para ele, para o outro, para o universo. A outra coisa que as crianças fazem é se vingar,
porque elas já foram tão maltratadas, suas necessidades não foram atendidas, elas não conseguem ter suas necessidades básicas atendidas, elas não sabem mais como fazer isso, elas não acreditam mais que vão conseguir, então, tudo que elas querem é se vingar. Então, esse aluno que fala aí, sua aula é chata, ou então, sua aula está muito chata hoje, professora, ainda bem que minha mãe vai me tirar dessa escola, porque essa escola é horrível. São crianças que estão fazendo coisas porque, na verdade, elas não acreditam mais que suas necessidades vão ser atendidas, então elas fazem coisas para se vingar. E tem da inadequação assumida que todo professor conhece, todo. É aquele menino assim. Meu filho, venha, chegue, venha fazer esse exercício aqui. Não sei, não quero. E ele não tem energia, porque ele não acredita que as necessidades dele, ele já se entregou, ele sabe que não tem jeito, nem se vingando, nem chamando atenção, nem querendo fazer o mau uso do poder, ele não vai conseguir. Então, é uma fala muito breve, mas que é um convite para vocês procurarem os nossos cursos de habilidades socioemocionais, quem ainda não procurou, porque a gente aprende tudo isso de uma forma muito mais aprofundada, é uma reflexão muito gostosa, e nos próximos 10 dias, nós teremos uma turma de introdutório começando, tem introdutória, avançado 1, avançado 2, e mais 2 estudos de livros que a gente faz junto. É uma turma de energia muito boa, muito gostosa. Então, depois, quem quiser, quando tiver a turma, eu mando o link para as meninas e a gente se aprofunda mais nisso. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Vamos fazer assim, Diana, eu acho que já tem umas perguntinhas a mais aí, quando você seleciona aí, pode ser que tenha alguma parecida, aí eu vou voltar para lá, para a gente treinar, e aí quando a gente voltar, a gente responde. Tá certo, Muna, pode deixar, já estou anotando aqui. Então, vamos lá. A CNV, a abordagem inteira, os princípios que estão por trás de todo esse conhecimento é muito lindo. Tem muita coisa baseada em Carl Roger, por exemplo. Então, Carl Roger, ele se desvia um pouco da psicanálise, né? Porque a psicanálise acredita que nós temos alguns traumas de infância, a gente carrega esses traumas para a vida inteira. A psicanálise, né? Carrega, a gente precisa de muita terapia para conseguir tirar o que está lá dentro, enfim. Carl Roger já acredita em algo diferente, ele já acredita nessa ideia de atender as necessidades, de as pessoas perceberem que tem necessidades, que a gente precisa ir em busca de atender nossas necessidades. Como Adler também, que é outro campo da psicologia que acredita que quando a gente vira adulto, somos nós que temos que cuidar das nossas feridas, da infância. É como se a gente tivesse um monte de criancinhas aqui dentro de nós, e aí agora somos nós, não é mais nossos pais que é responsável por nossas crianças. Agora somos nós que somos responsáveis pelas crianças que estão dentro de nós. As que estão fora também, nossos alunos, nossos filhos, mas nós somos responsáveis agora pelas crianças que estão dentro de nós. E se tem criança dentro de nós que está ferido, a gente precisa encontrar um jeito de curar essas feridas. Nos tempos de hoje, gente, isso é maravilhoso, porque tem muito conhecimento sendo entregue aí pela neurociência, para a gente saber como é que o meu adulto pode cuidar das minhas crianças que estão feridas. Então, toda a abordagem da comunicação da comunicação não violenta vem a partir disso aí, é muito lindo, é muito intenso, é muita coisa para estudar, nunca que seria em cursos, né, precisa de você ter um momento seu, sistematizando esse conhecimento todo com suas leituras, mas os passos que Marshall dá para a gente se comunicar com os outros é muito fácil de memorizar. Ele diz que para a gente se comunicar com os outros, a gente precisa observar o que a gente está vendo,
falar do nosso sentimento, das nossas necessidades e fazer um pedido. 4 elementos apenas. Observar, sentir, falar da necessidade e fazer um pedido. Observar, falar do sentimento, necessidade, pedido. Observação, sentimento, necessidade, pedido. Tem coisa mais fácil do que isso? Se eu pedisse para vocês fecharem os olhos agora e falar, certamente todo mundo já sabia decorado. Observação, sentimento, necessidade e pedido. É muito fácil memorizar. Agora, praticar, não quero frustrar vocês agora, mas precisa de muito treino. Mas no dia que vocês conseguirem, se vocês tiverem a mesma sensação que eu tive, eu vou dizer a vocês que vocês vão ter vontade de sair voando e rindo sem parar. Eu acho que é o mesmo sentimento de quem usa maconha, uma droga aí qualquer, porque foi isso que eu senti, que eu nem consegui evoluir na minha conversa que eu estava tendo com a pessoa, porque eu fiquei tão... Dentro de mim, meu coração pulava tanto, porque eu vi aquela coisa acontecendo na minha frente, que eu nem conseguia agir mais, né? E aí, depois, com treino, e aí tem mais ou menos 2 anos e meio que eu venho treinando a comunicação não violenta, e digo a vocês que talvez eu ainda esteja em 5% desse processo. Né? Então, é lento para a nossa geração, ou talvez para mim, né, pela educação que eu tive, mas se a gente não der os primeiros passos, como a gente chega lá? Então, vamos lá. Como a gente faz uma observação? Imagine que um aluno chegou atrasado na sua sala. E aí, geralmente, a gente usa termos assim, epa, já faz muitos dias que ele chega atrasado, né? Então, quando ele entrou, assim, epa, você está se atrasando demais, viu? Ou então, a gente diz assim para um menino que está o tempo todo se movimentando, levanta de uma cadeira, sai da outra, e a gente diz, será possível que você não para quieto 1 minuto? Ou, você viu que uma menina que você julga educada, inteligente, calma, tranquila, você viu ela jogando papel no chão. E aí você diz para ela assim, você, uma menina tão educada, tão inteligente, para dizer que ela jogou papel no chão. Ou então você diz assim, eita, que você está muito preguiçoso hoje, viu? Gente, como seria todas essas falas aí, que deveria ser uma observação, na verdade são ou avaliação ou julgamento. No lugar da gente dizer uma observação. Então, vamos fazer um treino aqui. Como isso se tornaria uma observação, um fato. O que de verdade eu estou vendo. Por exemplo, esse que a gente disse, eita, tá chegando atrasado demais, viu? Como é que isso aí se tornaria uma observação, um fato, e não um julgamento? Coloca aí no chat. O que mais? Tem gente falando perguntas, só que pergunta já é o 4º componente da CNV. Então, vamos se manter na observação. O que você vê? Então agora pare, para não me perder muito no que vocês estão falando. Lia foi a primeira, eu vou deixar por último, porque Lia já está expert nisso, então vou deixar por último, para a gente chegar no que deveria ser. Então, quando vocês dizem, vamos cumprir o horário, gente, virou a pergunta, aconteceu alguma coisa que te fez atrasar, virou uma pergunta, o que aconteceu virou pergunta,
Nosso horário é às 7 horas. Aqui tem uma observação, tem um fato. Nosso horário é às 7 horas. Mas percebe que a fala, ela está implícita do que você quer, do que você viu. É como se você dissesse assim, nosso horário é às 7 horas, mas, na verdade, o que você quer dizer para ele é, você chegou às 7h15. Então, a gente deseja uma coisa, mas a gente quer outra. É isso que a gente, que Machot fala, que é estratégia. É a estratégia que eu consegui para dizer para ele que ele chegou às 7h15. Ou então, chegar no horário é importante para não perdermos nada. Isso virou o quê? Sermão. No lugar de eu dizer exatamente o que eu gostaria. Eu posso falar isso, entendeu? Mas não nesse contexto. Não estou dizendo que essa fala, ela não pode acontecer. Ela é muito importante de acontecer. De dizer que chegar no horário... Mas é quando você está dando outros informes, outras coisas, não para quando o aluno chega atrasado e eu quero dizer para ele que ele chegou depois do horário. Então, ou deve ter acontecido algo, ótimo, deve ter acontecido algo, é um julgamento. Eu já estou julgando que aconteceu alguma coisa para ele ter chegado atrasado. No fundo, eu estou dizendo assim, eu estou dando um rótulo para ele de que ele é responsável e ele só chegou atrasado porque aconteceu algo. Observo que você chegou atrasado. Chegou atrasado é um julgamento. Então, o que acontece? Eu posso dizer para ele exatamente o que eu vi, que foi o que Lia colocou aqui, ó. Foi a primeira fala. Eu vejo que você chegou 10 minutos após o horário. Exatamente o que eu vi. Eu vi que você chegou de tal hora. Acabou. Essa é a parte da observação. Claro que ainda vai vir as outras partes, tá certo? Então, vamos ver. Vamos focar nesse exemplo do aluno que chega atrasado. O que eu vi, o que é fato? O que é fato é a hora que eu vi ele chegar. Ou então, a fala lá é assim, você está se atrasando demais, isso significa que ele chegou outros dias, né? Então, eu vou dizer assim, eu percebi que você, durante 3 dias nessa semana, chegou após as 7h15. Certo? E não que você chegue atrasado demais, ou que você... Então, voltando para lá, para a gente ver os outros componentes. Deixa eu só fazer o teste com vocês, com as outras frases. Essa a gente treinou junto, porque eu queria que vocês vissem que quando eu estou falando, parece ser mais fácil do que quando a gente vai para a prática. Será possível que você não para quieto 1 minuto? O que é que eu poderia dizer para esse aluno que é uma observação, é um fato? Eu poderia dizer, João, eu vi que você já se levantou da sua cadeira para ir na carteira dos seus amigos 4 vezes. Ou, você é uma menina tão educada, tão inteligente. Imagine que eu olho para ele e digo assim, Júlia, você jogou papel no chão. Esse é fato, não existe julgamento nessa fala. Ou então, você está preguiçoso demais hoje. Pedro, nós estamos copiando a matéria do quadro e você ainda não começou. Acabou. É um fato, é o que eu estou vendo. Depois disso, eu falo de sentimento. Eu digo como eu me sinto quando eu vejo isso acontecer. Como eu me sinto quando eu vejo o aluno chegar atrasado. Só que eu não posso falar de sentimento se eu não falar da minha necessidade. As duas coisas andam juntos, a gente não tem como separar isso. Por quê? Eu não tenho, gente, como sentir qualquer coisa se não tiver uma necessidade por trás. Tudo que você estiver sentindo agora, nesse momento, você só está porque você tem necessidade de algo que está sendo atendido ou que não está sendo atendido. Se você está agora entusiasmado com o que eu estou falando, é bem provável
que você tenha uma necessidade de evolução, ou que você tenha uma necessidade de conhecimento. Então, é bem provável que a forma como está chegando aí para você esteja atendendo essa sua necessidade, por isso você está se sentindo entusiasmado. Não existe nenhum sentimento que não tenha por trás uma necessidade. Se eu estou me sentindo triste, é por isso que Macho fala que não gosta muito dessa ideia da depressão, porque o que as pessoas não tiveram foi suas necessidades atendidas. Quando você diz, eu estou me sentindo triste, qual é a necessidade que não está sendo atendida? Então, se a necessidade que não está sendo atendida, por exemplo, é de conexão, e eu sei disso, porque o problema é que as pessoas não sabem disso, elas sabem que estão se sentindo tristes, mas elas não sabem exatamente, ou então elas atribuem a culpa a alguém. Foi alguém que fez isso comigo e por isso eu estou me sentindo triste. Quando ela sabe que a necessidade dela é de conexão, aí ela vai pensar, o que eu preciso fazer para conseguir conexão, em primeiro lugar, comigo mesmo. Em segundo lugar, o que é que eu faço para conseguir conexão com alguém que eu quero, ou com as outras pessoas, ou no meu trabalho. E aí, quando ela se autorresponsabiliza para atender sua necessidade, ela vai em busca de uma solução para conseguir isso. Então, eu posso estar me sentindo agora deprimido, por conta, aí eu posso dizer que a depressão, eu estou me sentindo, nem vou colocar deprimida, eu vou dizer que eu estou me sentindo tenso, por conta, aí eu digo que é por conta do coronavírus. Não, o coronavírus não é capaz de lhe deixar tenso. O coronavírus pode ser um gatilho, mas ele não é capaz de lhe deixar tenso. O que lhe deixa tenso é uma necessidade que não está sendo atendida. Qual é a sua necessidade? Ah, minha necessidade é de saúde, é por isso que eu estou tenso. Ah, se a sua necessidade é de saúde, o que é que você vai fazer para ter essa necessidade atendida? Ah, eu vou ficar em casa, eu não vou sair de casa, eu vou usar máscara, vou passar álcool em tudo, eu vou blá blá. Ok? Então, você atende essa necessidade. E você se autorresponsabiliza, não pode ficar colocando a culpa em alguém. Mas se você descobre que você está tenso, porque sua necessidade é de liberdade, olha a diferença. Olha a importância da gente saber qual é a necessidade que está por trás do sentimento. Se eu sei que eu estou tenso, aí eu digo que é por causa do coronavírus, mas não é. É por causa da minha necessidade de liberdade. Olha que o sentimento é o mesmo, mas a necessidade é diferente. Então, a forma como eu vou agir é diferente. Então, se eu tenho necessidade de liberdade, eu vou pensar, epa, o que é que eu vou fazer para ter minha necessidade atendida? Eu vou sair, eu vou me proteger, eu vou usar máscaras, eu vou levar meu gel de um lado, e eu vou ter a minha liberdade da forma que eu conseguir ter. Então, é disso que eu falo, quando o sentimento, se você está sentindo qualquer coisa, você precisa pensar qual é a necessidade que está por trás disso. E não queiram fazer isso sem ter essa tabelinha. Eu tenho essa tabelinha pequenininha, de bolso, porque às vezes, até no trabalho eu estou, e eu entro numa situação de conflito, aí eu vou lá para o banheiro, tiro do meu bolso, abro para ver qual é a necessidade que não está sendo atendida, respiro, formulo o que eu preciso dizer e volto para o ambiente. Ou então, eu atendo a minha necessidade e volto para o ambiente. Então, peguem essa listinha aqui, reduzam ela, plastifiquem e andem com ela no bolso. Porque se eu perguntar a vocês qual é a necessidade de vocês que não está sendo atendida agora, e vocês não tiverem com essa listinha, é bem provável que muitos de vocês, assim como eu, não consigam dizer qual é a necessidade. Gente, a gente não aprendeu. Quando a gente estava chorando, quando a gente era pequeno, os pais da gente diziam assim, tá chorando por quê? Porque você não tem motivo para chorar, você não apanhou? Você não apanhou, você está chorando, se você quiser apanhar, você vai ter motivo para você chorar. As nossas necessidades, quando a gente era pequeno, não eram atendidas, a gente não aprendeu. A gente aprendeu que a gente não é para atender essas necessidades e pronto, a gente não é nem para sentir, avalie para atender necessidades nossas. Então, a gente não sabe nem o nome delas. Por isso, a importância de andar com a listinha.
para você verificar, epa, qual é a minha necessidade agora? E o que eu vou fazer para atender minha necessidade? Aí eu posso pedir a alguém para me ajudar nessa necessidade. Tá? E aí eu explico já, mas enquanto eu chego aí, no pedido, vamos treinar a observação, o sentimento e a necessidade. E para cada um vai ser diferente. Então, vamos usar o exemplo da observação do que Lia já tinha colocado aqui. Eu vi que você chegou 10 minutos passados de 7 horas. E com o que é que você sente? Porque sua necessidade é qual? Coloque aí. Porque para cada um vai ser diferente. A gente nem precisa repetir o exemplo de Lia, não. A gente só sabe que a gente vai usar esse, para observação. E agora, qual é o seu sentimento e sua necessidade quando você vê um aluno chegar além do horário? Sua aula era às 7 horas e ele chega às 7h25. Qual é o seu sentimento e sua necessidade? Porque para cada um vai ser diferente. Olhem a listinha para poder escolher com a palavra que tem aí. Sentimento de preocupação, porque eu tenho necessidade de aprendizado. Esse aprendizado aí, só para quem ainda está escrevendo e se ajustando, esse aprendizado, Lia, é você ou é do aluno que vai aprender? Se for é você que quer aprender? Então, você tem necessidade de... Você fica preocupada porque você tem necessidade de aprender? Quando ele chega atrasado? Que ele aprenda. Foi bom você ter colocado, porque não pode ser, a necessidade tem que ser minha. Eu não posso escolher uma necessidade que é para o outro. Eu tenho que escolher uma necessidade que é minha. Então, eu fico preocupada porque eu tenho necessidade de... Andréa também. Você fica preocupada porque você tem necessidade de... E essa necessidade não pode até ser diferente da de Lia. Daniel, você se sente incomodado porque você tem necessidade de reconhecimento. Vou anotar aqui para eu falar depois. Incomodado porque tem necessidade de reconhecimento. Aí, Lia, olhando na lista, como fica o nome dessa necessidade? Porque você não pode ter necessidade que ele aprenda, porque se você tiver e ele não tiver a necessidade que ele aprenda... Necessidade de ordem. Boa. E qual o sentimento, Diane, quando você tem necessidade de ordem? Caroline, eu me sinto incomodada. E porque você tem a necessidade de quê? Quando você se sente... Caroline disse, entendi. Necessidade de ordem. Caroline Diana. Então, eu me sinto incomodada, boa, porque eu tenho a necessidade de ordem. E necessidade de contribuição. Então, me sinto preocupada porque tenho necessidade de contribuição. Porque, Emanuele, você se sente preocupada porque você tem a necessidade de presença.
chateada porque tem uma necessidade de valorização. Olha só, então, quando eu sei que quando aquele aluno chega além do horário, eu me sinto preocupada porque eu tenho necessidade de contribuição. Eu sei que eu me sinto incomodada porque eu tenho necessidade de ordem. Quando eu entendo isso, gente, qual é a razão de eu dizer um monte de coisas para esse aluno? Qual é a razão de eu dizer para ele, por exemplo, que vocês colocaram aí de... deixa eu ver, chegando atrasado de novo, você não sabe que o horário é de 7 horas? Quando eu digo para ele assim, fulano, você está chegando atrasado demais. Você não sabe que o horário é de 7 horas? Quando eu digo isso para ele, eu comuniquei para ele que a minha preocupação é porque eu tenho necessidade de contribuição? Eu comuniquei para ele que eu tenho necessidade de ordem? Não, ele não vai entender. Ele não tem como atender essa sua necessidade, porque ele não sabe. Gente, ele não sabe. Então, é a grande diferença da comunicação não violenta. No lugar de eu reagir ao que a pessoa fez, eu falo para ela sobre sentimentos e necessidades, porque ela se torna mais compassiva para atender o que eu estou precisando. Então, nesse caso, eu digo para ela, Suzy, eu vejo que durante 3 dias nessa semana você chegou depois das 7h15. E eu me sinto preocupada, porque eu tenho necessidade de contribuir. Eu queria muito contribuir com a sua aprendizagem. E agora eu faço um pedido. Como seria para você chegar às 7 horas a partir de amanhã? Gente, se coloquem no lugar dessa pessoa que recebeu essa mensagem. O que ela tem mais vontade de contribuir com você? É quando você diz para ela que, tá chegando atrasado demais, viu? A semana todinha você chegou atrasada, desse jeito não tem condições, não. Você começa a chegar mais cedo, por favor? Ou quando ela diz assim, vi que você, durante 3 dias, chegou depois das 7h15, e eu me sinto incomodada, porque eu tenho muita necessidade de ordem na sala. Como seria para você chegar às 7 horas amanhã? A vontade de contribuir dessa pessoa é muito maior do que quando a gente não fala qual é a nossa necessidade. E eu também não posso falar qual é a minha necessidade se eu não falar de sentimento. Também não devo falar do sentimento se junto eu não tiver uma necessidade. Certo? É lógico, e aí é lógico, como vocês estão falando, que a gente precisa compreender o motivo pelo qual ele está chegando atrasado. E nessa pergunta eu compreendo. Quando eu digo para ele assim, eu vi que 3 dias você chegou de tal hora, eu me sinto incomodada, porque eu tenho necessidade de ordem. Como seria para você chegar a partir das 7? Quando você faz essa pergunta, se não é possível ele chegar, porque ele tem uma situação... Eu acho que quando a gente fala em atrasado, muita gente lembra de um vídeo que rolou aí pelo WhatsApp da vida, de um professor que dava palmatória no aluno, e depois ele estava cuidando do pai, que era paraplégico, que era doente, por isso ele chegava atrasado. Quando eu falo nesse exemplo, eu acho que sempre tem alguém que remete a esse assunto, mas se esse professor tivesse falado com esse aluno nesses termos, ele teria se sentido mais aberto para dizer o que estava acontecendo. Tá? Então, no final das contas, a gente chega no mesmo ponto. Agora, se esse professor tivesse dito, será possível que você só chegue atrasado, a semana todinha chegando atrasado, com certeza esse aluno não tem vontade de dizer o que está acontecendo, e ele diz, ele dá uma resposta, porque ele tem necessidade de poder, e aí só quem está exercendo o poder nessa hora é o professor. E os adolescentes, principalmente, têm muita necessidade de poder, e ele usa um poder agora, só que é um poder mal direcionado, certo? Então, ele te ignora, exatamente. Sim, a Ana está perguntando se essa fala pode ser na frente de todos,
ou se pode ser depois de aula. Tudo depende de um contexto. Ela não tem problema nenhum de ser na frente dos outros, porque ela não traz culpa, ela não traz humilhação, ela traz acolhimento. Então, ela não tem problema de ser dito na fala na frente dos outros, depende do contexto, do que você está pensando, do que você precisa naquele momento. Então, às vezes, você precisa dizer, às vezes você não consegue nem dizer, porque você está no momento da aula que você não pode parar para falar nada, você só quer continuar seu raciocínio. Então, você deixa para dizer num outro momento, depende do contexto. O importante é que não vem carregada de humilhação e nem de culpa. E toda fala que não vem carregada de humilhação e de culpa, ela traz conexão e empatia. E qualquer pessoa que escute isso vai se sentir acolhido, porque eu não estou falando de você, eu estou falando de mim. Quando eu digo que eu vi Cibele chegando atrasada, eu me sinto incomodada porque eu tenho necessidade de ordem, eu não estou falando de Cibele, eu estou falando de mim. Eu estou falando da minha necessidade, do meu sentimento. Então, tudo bem. Tá? Então, é isso, gente. Essa é a ordem, né, da nossa fala. Eu digo o que eu vejo, falo o que eu sinto, falo da minha necessidade, falo um pedido. Isso serve para comunicação com qualquer pessoa da nossa vida. Aproveitem agora que a gente está sem aula e treine isso. Treine isso com os adultos que você tem dentro da sua casa. Com as crianças, é a coisa mais maravilhosa que eu já vi, é fazer esse treinamento. Porque elas pegam de um jeito que a gente fica fascinado, como eles entendem o que está por trás de toda essa fala. Meu filho, uma vez, eu desci para ver o que é que eles estavam aprontando, né, que eles estavam brincando aqui no condomínio, e tinha um grupo de adolescentes que estavam conversando, meninos maiores, ele tem 8 anos, né, eu tenho 2 filhos gêmeos de 8 anos, e aí tinha meninos maiores, assim, pré-adolescentes, conversando, contando algum segredo, alguma coisa, e ele estava querendo entrar na conversa, e os adolescentes não deixavam, e eles diziam assim, você é um pirralho, você não pode escutar o que a gente vai dizer, não. E ele estava por ali, meio desconfiado, e quando eu desci, ele correu para perto de mim. E ele disse assim, e ele, desde os 5 anos, foi introduzido na comunicação não violenta, primeiramente, traduzindo o que era sentimento, o que era necessidade. Então, eu dizia para eles assim, uma pessoa que está se sentindo frustrada, como é se sentir frustrado? E aí eles iam dando características desse sentimento e ao mesmo tempo, eles iam aprendendo a nomenclatura disso tudo. E de necessidades, eu perguntava para ele, quando a pessoa está sentindo necessidade de pertencimento, o que é que ela quer? E aí eles iam dizendo o que é que ela quer para entenderem o que era sentimento e o que era necessidade. E a gente ia brincando no carro, a gente fazia tipo um jogo no carro. E como eles já tiveram outras experiências, que se der tempo eu conto para vocês, ele chegou quando eu desci, aí ele estava com esse grupinho, e aí ele correu para mim e disse assim, mamãe, me conte um segredo. Eu não entendi muito bem, mas aí, por que ele queria que eu contasse um segredo? E eu disse no ouvido dele assim, eu fiz xixi na cama até 12 anos. Aí ele deitou a cabeça no meu colo, a gente estava no banco, ele deitou a cabeça e ficou por ali. Ficou, pronto, também não falei mais nada, e eu entreguei só presença a ele nesse momento. Quando voltou para casa, ele foi se ajeitar para dormir, enfim. Quando eu fui colocar eles para dormir, aí eu perguntei assim, Silas, lá no parquinho, antes, você pediu para eu contar um segredo a você. Por que você me pediu para eu contar um segredo? Aí ele disse, porque aqueles meninos maiores, eles estavam contando um segredo entre eles. E eles disseram que não podia contar um segredo a mim, porque eu era um pirralho. Então, eu fui pedir para você contar um segredo a mim, porque eu queria eu queria saber que alguém podia confiar em mim. Gente, na hora que ele disse isso, eu disse bingo!
É exatamente isso que a gente quer das pessoas. O que foi que aconteceu nessa hora? Ele pode não ter muita consciência disso, como a gente está tendo aqui agora, né? Mas ele entendeu que se aquelas pessoas não podiam atender a necessidade dele de confiabilidade, ele poderia procurar outra pessoa para atender essa necessidade. Então, ele foi e disse, me conta o segredo. Ele guardou o segredo, ficou caladinho, e aí ele entendeu que a necessidade dele de confiabilidade foi atendida. É isso. A gente pode, todos os dias da nossa vida, tornar esse mundo mais maravilhoso se a gente for em busca de atender às nossas necessidades. É isso que a gente quer. Só que a gente não aprendeu isso. No lugar da gente atender nossas necessidades, a gente fica culpando o outro por a gente estar se sentindo de uma forma X, de tal jeito. E isso é frustrante, porque a gente fica no lugar de vítima, e no lugar de vítima a gente não sai. A gente tem que se mover, e só se move se autorresponsabilizando. Pois é, a gente vai se sentindo estressado, a gente não vai entendendo os sentimentos que tem, e a gente vai acontecendo isso vai se transformando no AVC, isso vai se transformando no câncer, isso vai se transformando numa doença de coração, e assim vai. Então, por último, alguns obstáculos, que na verdade a gente já viu aqui no começo da formação, alguns obstáculos para uma escuta empática. Então, vamos imaginar que alguém diz para você assim, e quem fala isso é uma pessoa que não aprendeu a ser girafa, e ela diz, eu não aguento mais, ninguém me escuta. E aí, se você aprendeu a ser uma girafa, você escuta isso com ouvidos de girafa. Mas, geralmente, a gente aprendeu a ser chacal. Então, a gente escuta isso com orelhas de chacal. Se eu escutar isso com orelhas de chacal, o que eu vou falar vou dar um diagnóstico. Então, eu vou dizer, é porque você é muito tímido, eu acho que o problema vem da sua mãe, viu? Ou então, eu vou falar de mim mesmo, e vou dizer, isso me lembra quando eu era pequeno. Era quase parecido assim, só que... Ou então, eu vou aconselhar, olha, eu acho que você deveria se afirmar mais, você tem que procurar um psicólogo, e blá, 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 blá. Ou eu vou fazer perguntas, e vou dizer em que situação isso acontecia. Mesmo quando você era pequeno, mesmo em pequenos grupos, com quem? Ou então eu vou negar. Isso não foi nada, vai já passar. Mas se eu escuto essa pessoa com orelhas de girafa, eu vou dizer coisas, eu vou traduzir o que ela falou usando os 4 componentes da CNV. Então, eu vou dizer assim, quando você me diz que não aguenta mais e que ninguém lhe escuta, é porque você está irritado? Porque tem verdadeiramente uma necessidade de escuta e consideração? É isso mesmo? Então, veja que o pedido no final, nesse caso, é uma confirmação do que eu acabei de dizer para ela. Porque eu posso falar para as pessoas o que eu vejo, o que eu estou sentindo, o que eu estou observando e fazer um pedido, ou eu posso falar o que eu acho que a outra pessoa está sentindo. Porque eu posso ser uma pessoa que aprendi muito de CNV, de comunicação não violenta, e a pessoa com quem eu estou falando não sabe de nada. E nem eu vou dar uma aula para ela, porque essas coisas, é a pessoa que precisa... Vocês precisam estar aqui e querer me ouvir agora, né? Então, quando a outra pessoa não sabe de comunicação não violenta, ou até se ela sabe, mas ela não está usando, eu posso fazer o contrário, eu posso dizer o que ela está me falando, eu posso dizer qual que eu acho que é o sentimento dela, e eu vou saber pela fala dela, qual que eu acho que é a necessidade dela, e vou confirmar. Quando eu falo isso, quando eu vou traduzindo a fala dela, eu só vou ajudando a ela a entender o que está dentro dela, sem precisar perguntar, negar, aconselhar, falar de si, nada disso. Então, eu não aguento mais, ninguém me escuta. Quando você diz que não aguenta mais, você está irritado porque você queria verdadeiramente ter uma necessidade de escuta, é isso mesmo? E aí, se for, a pessoa vai... A gente sente que ela dá uma respiração, como quem diz assim, eu fui compreendido.
Ou então, não é isso, e ela vai dizer, não, na verdade, eu estou me sentindo de tal forma. Isso me lembra muito uma situação que aconteceu comigo, logo quando eu comecei meu trabalho na secretaria, e no início, a gente só ia para uma escola, a ideia era que a formação só acontecesse com quem de fato quisesse. E a escola me convocava, né? E aí eu fui chamado para uma escola, e geralmente a gente fazia um trabalho antes, mostrando como era, e os professores votavam se eles queriam estar lá ou não. Mas nessa escola em particular, isso não aconteceu. Porque a diretora disse assim, não, mas eu queria que você fosse, mas eu queria que você já fosse para fazer o trabalho. E como isso não aconteceu, tinha um professor lá que ele não queria estar lá. E quando eu falava, ele dizia coisas para mim assim, sabe por que você fala isso? Porque você nunca botou o pezinho na sala de aula. Se você botasse, você não falava assim. Aí eu queria mostrar para ele que não era o que ele estava dizendo. Então, eu entrava numa briga de poder com ele. Eu dizia, eu botei, professor. Eu trabalhei 25 anos na sala de aula. É porque foi sala de criancinha. Se fosse sala desses meninos adolescentes, eu queria ver. Aí eu entrava numa briga de poder com ele e dizia, professor, eu tenho 2 matrículas no município. Uma matrícula é do 1º ao 5º, e a outra matrícula é do 6º ao 9º. Mas é porque você não conhece um bairro como esse aqui. Professor, e assim eu ia, professor, eu trabalhei em Felipe Camarão, professor, eu trabalhei na Vila de Ponta Negra, e assim, aí quando eu me toquei do que eu estava fazendo, a gente não ia sair daquilo ali nunca, aquilo ali estava gastando muito tempo da aula, eu lembrei da comunicação não violenta, e aí eu disse para ele assim, porque durante toda a conversa dele, era que os alunos não deixavam ele dar aula, porque os alunos não tinham respeito, porque aluno hoje em dia não queria saber de aula. E aí eu disse assim, quando você me diz que os alunos não querem assistir, os alunos de hoje em dia não querem assistir aula, é porque o senhor está se sentindo frustrado, porque tem muita necessidade de respeito por parte dos alunos. É isso mesmo? Quando eu disse isso, esse foi o primeiro exemplo que eu tive com a comunicação não violenta, que foi o que eu disse a vocês, que eu fiquei entusiasmada demais. Ele olhou para mim assim, aí fez, é mais ou menos isso. Na verdade, eu estou desencorajado. Porque eu queria entrar na sala de aula, eu queria que esses meninos prestassem atenção à minha aula. Frustrado eu não estou não, porque eu sei que tem aluno que já conseguiu até ser gerente de banco e foi meu aluno. E aí, dessa hora, o que é que eu tinha que ter feito? Eu tinha que ter pego a fala dele e traduzido de novo, até eu perceber que ele ia sentir um alívio, né, de ter sido compreendido. Mas eu não consegui mais, porque eu fiquei tão entusiasmada, aquele negócio é tão bom assim, gente, meu Deus, eu consegui, eu não acredito, eu quebrei a briga de poder com ele. E é muito impressionante. E aí eu fui tentando de outras vezes, e de outras vezes eu consegui me controlar mais, e eu já fui me acostumando mais com os efeitos que a comunicação não violenta traz para a gente. Então, é isso, gente. Essa é a comunicação não violenta, essa é uma forma muito empática de se comunicar com as pessoas. O nosso tempo está acabando, mas em outro momento eu conto exemplos para vocês, outros exemplos de como essa comunicação não violenta foi utilizada no meu dia a dia e como fez toda a diferença. Eu só falo sobre isso hoje porque faz muito, muito sentido para mim. Porque trouxe um significado muito diferente para a minha vida, trouxe um sentido, fez minha vida se tornar mais maravilhosa. E o que eu gostaria muito, meu propósito é que a vida das pessoas fique assim também, que cada pessoa conheça, saiba como tornar a sua própria vida mais maravilhosa e com muito mais sentido. É isso. Diana, eu não sei se depois dos exemplos, aquelas outras perguntas ainda vão fazer sentido, mas veja aí. Algumas eu vou só dar uma lida aqui. Tem um professor escrito, que é o professor Antônio, e assim, eu vou ler assim, que exatamente você já chegou a responder, porque muitos perguntaram.
Mas com os estudantes, antes ou depois da aula, eu fiz essa pergunta também, né? E aí houve perguntas com relação à família, né? Quando conversar com a família, né? E de que forma conversar com a família para trabalhar com esse aluno que muitas vezes tem consciência do que faz, né? Foi perguntado sobre esse aluno que tem consciência, e como chegar nesse aluno se muitas vezes, né, às vezes é a família, né? A família tem esse processo de interferência. E aí, outras questões, devemos falar ou expor essa observação, né, na frente dos alunos, né, já foi falado. Pronto, as perguntas são realmente essas, se a gente faz a pergunta, fala com o aluno no momento, ou deixa para falar no final da aula, que era uma pergunta minha, né? E aí, temos o professor Antônio, que ele pediu para se inscrever, né, para dar uma palavrinha. Nós temos, na verdade, 8 minutos, né, porque nós encerramos às 11, mas eu vou deixar a palavra para o professor Antônio, e depois, Mona, você responde, se tiver, né, alguma dessas questões que você está lendo aí para ler, e faz as suas considerações finais, tá bom? Certo. Professor Antônio? Bom dia, professora Monalisa, bom dia a todos. Estão me ouvindo, Diana? Sim, estamos. Ok. Eu acho bem interessante a palestra, riquíssima, mas, assim, essa comunicação não verbal, diante do que eu vejo hoje... Desculpa, Antônio? Está ouvindo? Porque está com barulho, dando um pouquinho de interferência. Não sei se você está com fome. Estou. Melhorou? Melhorou. Pronto, vai. Alisa, gostei imensamente da palestra, riquíssima, mas eu vejo assim, a nossa sociedade hoje em dia, ela está mais na mentira, fake news, do que propriamente a comunicação não violenta. Sério, o que eu acho que está faltando na nossa sociedade, a sinceridade, é o respeito. A gente não se vê mais na credibilidade da palavra. Tudo anotado, porque as pessoas estão usando muita mentira. Finalmente, será que a sinceridade está perdendo espaço para a mentira? Como vamos construir uma sociedade justa se a palavra está perdendo poder? E os princípios de valores estão morrendo. Então, eu queria saber isso, essa visão da linguagem, da comunicação não violenta, a mentira no nosso contexto, o fake news é na política, é na educação, é na saúde. Vivemos no mundo da mentira. Ou será que a verdade está doendo nas pessoas? Então, aí eu quero essa informação. Será que ser verdadeiro, sincero, causa polêmica, mal-estar entre as pessoas? Era só isso, meu amor. Obrigado. Professor, eu vejo pela sua fala que honestidade é uma necessidade muito importante para você e que você se sente preocupado. A honestidade é uma coisa muito importante para mim também. Nós estamos, #estamos juntos nessa. E foi pelo fato de me sentir preocupada que eu cheguei na comunicação não violenta. Meu desejo enorme é que todas as crianças sejam educadas dentro desses princípios, porque se elas aprenderem a entender suas necessidades, a entender que ela tem poder pessoal, talvez nós tenhamos uma sociedade totalmente diferente, que nem eu e nem você vai chegar a enxergar, mas que a gente vai ter dado os primeiros passos, a gente vai ter contribuído para conseguir isso. Essas pessoas que estão na sociedade agora, somos nós. Essas pessoas que estão na sociedade agora, e que a gente não está gostando, somos nós. Quando eu digo somos nós, é nossa geração. E essas crianças... Ai, não, Mona Lisa, não. Olha as crianças e os adolescentes. Quem está educando eles? Foi a nossa sociedade que educou. Quando eu falo nossa sociedade, é porque nós não tivemos essa boa educação de sentimentos e necessidades, e a gente querendo o melhor para eles, a gente está falhando.
E aí, se a gente der esse primeiro passo, foi quando eu me preocupei com o mundo que os meus filhos iam viver. E eu pensei, eu quero educar eles diferente. Comecei. Só que depois eu pensei, as outras pessoas, elas precisam saber. Porque com quem meu filho vai casar, com quem ele vai conviver, que amizades eles vão ter. Então, foi por isso que eu comecei a falar sobre comunicação não violenta e sobre disciplina positiva no máximo que eu podia. Então, é nossa preocupação. E aí, aí está dentro da pergunta que Diana colocou, que é, e os pais, se eles não estão fazendo isso, né? Como a gente faz? A gente não pode controlar as outras pessoas, mas a gente pode controlar nós mesmos. Nós podemos ser os modelos para eles. Se eles tiverem uma só pessoa na vida deles que seja um modelo de uma comunicação mais respeitosa e empática, eles vão ter isso registrado no cérebro. Então, existe uma pesquisa na Universidade de Harvard com 9.000 crianças, todas em situação de vulnerabilidade, e a pesquisa foi durante 30 anos, e eles perceberam que pessoas que tiveram, mesmo em situação de vulnerabilidade, que tiveram uma única modelagem de alguém que usou uma linguagem mais respeitosa com eles, o mínimo que eles desenvolveram em sua vida foi resiliência, mesmo que essa pessoa tenha passado curto período de tempo com eles. Então, depois, se vocês quiserem, eu passo esse link para vocês e as meninas colocam no grupo para vocês pesquisarem mais. Está em inglês, mas como hoje tem tudo quanto é de site aí para traduzir, facilita para vocês. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. Não sei se ainda tem mais alguma coisa. Tem uma pergunta aqui, mas porque também a gente está com 2 minutinhos para as 11, que é a professora Suzana. Aí dê uma lida aí se você soubesse responder rápido, ótimo. Senão, aí depois a professora Suzana, algumas pessoas estão perguntando como fazer seu curso, e aí eu gostaria também que você pudesse estar divulgando, colocar aí no chat seu Instagram, seu contato, e aí, para a gente finalizar aqui e partir para a parte da atividade vivencial. Eu acho que a pergunta de Suzana foi respondida mais ou menos com essa pergunta de Harvard, né? Porque o como fazer exatamente vai ter que ter mais estudo. E o curso, daqui a mais ou menos uns 10 dias, eu passo o link para as meninas, ela coloca no grupo de vocês, e aí vocês se encaminham nesse mundo. O curso acontece de 10 em 10 horas, mais ou menos. Então, tem um curso de 10 horas, outro de 10 horas, você vai escolhendo, fazer no seu tempo e quando você pode. Mona, muito obrigada. Em nome da equipe aqui dos professores de educação física, alguns já são seus alunos aí, né, professora Lia, alguns, Pedro também, né, porque ele comentou no início. Então, assim, a gente sabe da importância, né, desse diálogo não violento, né, e assim, acho que todo dia a gente está aprendendo a ser uma pessoa melhor, para também, né, fazer com que as crianças e as pessoas que estão junto com a gente também sejam melhor. E eu acho que o seu trabalho é fantástico, e que espero que todos aqui, né, possam estar fazendo esse curso, possa estar perpetuando o seu diálogo, né, perpetuando, digo não, como é que se diz, disseminando, né, essas boas, fazendo sempre a observação, não a avaliação e não o julgamento. Tá bom? Então, é isso. Agradeço de coração e o pessoal aí, depois a gente vai passar o contato da professora Mona Lisa para vocês entrarem, né, mais em contato, mais próximo, né, com ela. Viu, Mona? Muito obrigada. A gente vai passar agora para a atividade vivencial. Um beijão. Boa semana para você. Obrigada, viu? Obrigada, gente. Eu vou saindo, então, que eu tenho outro compromisso agora, tá bom? Beijo. Tá bom. Obrigada a todo mundo. Tchau. Gente, agora eu vou estar projetando aqui para vocês a atividade vivencial, certo? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Nessa atividade, né, lembrando que a atividade vivencial, como a gente sempre explica, né, atividade que vai constar nas 40 horas, né, para a certificação de vocês. Então, nessa nona formação, né, que tivemos, agora formação online, na nossa atividade vivencial, né, o professor, né, no caso vocês, professores, a professora, o professor, né, deve descrever uma experiência vivida, né, como professor, no caso, né, como o docente, né, a pessoa
que está lá com a sua turma, poderia ser ressignificada a partir da comunicação não violenta. Então, a partir do que a professora Mona Lisa falou, né, da sua fala, como, né, em algumas situações, vocês podem estar descrevendo uma situação, né, que pode ter acontecido com vocês, né, ou com um colega, pessoas conhecidas, e vocês podem estar fazendo uma ressignificação partindo dessa comunicação não violenta. Então, como, né, tratar isso, como dialogar, né, sempre nessa perspectiva da comunicação não violenta. Para quem gostaria de assistir novamente a fala da professora Mona Lisa, após nosso encontro aqui, a gente vai estar salvando esse vídeo, colocando no canal e disponibilizando para vocês, né, para um outro momento de visualização. Então, essa é a nossa atividade vivencial, a atividade, né, ela deve ser postada no dia 16/11, tá? E aí, qualquer dúvida, entrar em contato com a gente, tá? E o nosso informe, vou passar aqui, tá todo mundo vendo aí, né? Estamos aqui agora divulgando, né, a nossa 5ª MEPEF, né, que é a Mostra de Experiências Pedagógicas dos Professores e Educação Física do município do Natal, né, que vai acontecer dia 14 de dezembro, tá? Então, as inscrições, elas são gratuitas, né, vai ser tudo feita, né, por esse link aqui, a gente vai colocar o link, ele em PDF, lá nos grupos, né, da formação, tanto no grupo da formação, como no nosso canal no WhatsApp. Já tem um site, né, se Sibeli, por gentileza, puder colocar o link aí, né, do site, lá tem todas as informações, inscrição de 9, no caso, começa hoje, a dia 12, certo? 12 de dezembro, inscrições, e para submissão de trabalho, que vai ser um resumo simples, tá? Não vai ser um resumo expandido, vai ser um resumo simples, ou seja, ele é um resumo bem menor, até devido à questão do tempo, né, que a gente precisa para fazer toda essa parte da MEPEF, devido ao tempo, vai ser um resumo simples, ou seja, né, um resumo menor, que, no máximo, né, vocês vão ter aí 2 a 3 folhas para escrever, não mais do que isso, e tem as normas das submissões, vão estar também lá no nosso site, tá? Então, tá aqui, começa hoje, e vai até o dia 23/11, tá? Um evento que vai acontecer pela manhã e à tarde, certo? Se vocês clicarem aqui, quando a gente colocar o documento lá no grupo, vocês cliquem aqui em cima do nome inscrição e vocês vão ser direcionados para o formulário online, tá? E mais informações, a gente tem um site, que é da mostra de experiência@gmail.com, que também vocês podem estar tirando buscando informação lá sobre isso. Mas no site tem todas as informações, tudo direitinho, tá certo? Então, Sibeli já chegou a colocar aí deixa eu ver aqui. Não, eu vou estar colocando, deixa eu colocar aqui para vocês o link do site, tá? E aí vocês, só um pouquinho aqui. Um momento. Pronto, gente, tá aí o link, tá?